Olá, gente, tudo bem? Hoje a aula, então, da unidade 2 é sobre a seção 2, o encontro 6, é sobre também a bioquímica celular. Falando um pouquinho agora das moléculas, né, que estão presentes no interior da nossa célula. Então, hoje a conversa é sobre as proteínas, né, que são estruturas fundamentais para que a gente tenha as atividades funcionais e vitais do nosso organismo, né? Como que são formadas, quais são as suas funções, o que ela faz dentro da célula, tudo isso a gente vai conversar aqui. Lógico que em algum momento a gente já ouviu falar que proteína, né? De onde que vem a proteína? Proteína tá no ovo, tá na carne, tá nos nossos alimentos, na nossa dieta, e que a gente tem que consumir para que a gente tenha as nossas próprias proteínas formadas dentro da gente, certo? Mas será que então a gente consumindo a proteína inteira, o nosso organismo já absorve essa proteína e ela já faz parte da nossa constituição? Bom, não é bem assim que acontece. Para a gente entender como que acontece essa digestão da proteína, a gente tem que entender como que é essa formação da proteína, né? A sua constituição química. Então, por definição, as proteínas são componentes químicos mais diversificados da célula, em virtude, né, de por que são tão diversificadas? Porque elas são constituídas de elementos diferentes, né? São várias unidades básicas diferentes, ligadas entre si, formando estruturas que são diferentes, tá? Essa diversificação, então, estrutural de várias proteínas diferentes reflete as suas múltiplas funções biológicas em todo o organismo. Quais seriam então essas funções, né? Quais são as funções das proteínas? Elas apresentam funções que são enzimáticas, funções que são estruturais, função que são informacionais, ou até mesmo de movimentação celular, função energética, ou seja, né, diferentes funções exercidas por esses compostos, né, de que apresentam às vezes somente diferentes ligações e que tem um reflexo de estrutura ou de função completamente diferente. Para a gente entender, toda vez que eu falar de proteína, vamos lembrar dessa imagem aqui, que representa um quebra-cabeça, um Lego, né, que é onde a gente tem várias pecinhas diferentes, com cores diferentes, que quando ligadas formam uma estrutura maior, uma estrutura que a gente possa aqui realizar uma imagem, né? Formar ao final uma imagem, uma estrutura. É a mesma coisa com as proteínas, né? A gente tem diferentes unidades menores que se ligam, né? Que são conectadas, formando diferentes estruturas. Se eu ligar o azul com o vermelho, eu formo uma coisa. Se eu ligar o mesmo vermelho, mas porém com o amarelo, eu vou formar outra coisa. E é assim, a mesma analogia a gente traz para a constituição das proteínas. No caso das proteínas, essas unidadezinhas que seriam formadoras, né, dessa figura final, seria os aminoácidos. Então, os aminoácidos são essas moléculas menores, né, da unidade que formam a proteína. Então, uma molécula de proteína pode ser formada por centenas de moléculas menores, que são chamadas também de aminoácidos, tá? Esses aminoácidos estão ligados em sequência muito semelhante a um elo de correntes, né, formando essa cadeia enorme de aminoácidos, formando a estrutura que a gente chama de proteína. Então, essa proteína pode ser definida como uma cadeia de aminoácidos. Os aminoácidos, então, são pequenas moléculas, vamos sempre lembrar aqui do Lego, ok? São pequenas moléculas que sempre contêm o quê? Carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. E isso não é novidade para a gente, porque a gente sabe que o carbono, o hidrogênio, o oxigênio e o nitrogênio formado, né, caracteriza as moléculas o quê? Orgânicas do nosso corpo. E os aminoácidos entram dentro dessa classificação, né? Às vezes, alguns podem apresentar também átomos de enxofre, mas na maioria
a maioria é formado por carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. Lógico que é uma fórmula química em que a gente começa a ver várias moléculas, né, formando o quê? Compostos diferentes, por você apresentar alguns constituintes, né, diferentes, que fazem, na verdade são constituintes iguais, que fazem ligações diferentes. Então, as proteínas são essas macromoléculas, moléculas bem grandes, que contêm um número variado de aminoácidos. E por que o aminoácido se liga no outro para formar uma proteína? Bom, ocorre uma atração entre dois grupos, né? Todo aminoácido apresenta um grupo carboxila, C-OH, e um grupo amina, ou amino, né? Que tem o nitrogênio. Quando eles estão próximos, ocorre uma atração mútua entre esses dois grupos, entre o OH e o OH, com a formação de água e uma ligação forte que é chamada de ligação peptídica. Essa ligação peptídica, então, ocorre inúmeras vezes até que a gente tenha a formação de uma proteína completa, ok? Os aminoácidos, eles podem estar ligados a um, dois ou vários, e é o que vai classificar o tipo de aminoácido, ou o tipo de peptídeo que é formado. Então, se você tem o resultado de apenas dois ou alguns aminoácidos ligados, formando até uma pequena proteína, é chamado de peptídeo, tá? Então, você tem ali poucos aminoácidos ligados, né? Se você tem somente dois, né? Liguei um com dois, aí você tem um dipeptídeo. Então, você tem ali somente dois aminoácidos que se ligaram, ok? Se você tem vários, né? Poli já vem de vários aminoácidos ligados nessa cadeia, você tem a formação, então, de um polipeptídeo. Então, as proteínas, né? Elas são classificadas como essa cadeia de vários aminoácidos ligados entre si, formando, então, as cadeias polipeptídicas. A estrutura, então, do aminoácido. Como falei, ele sempre apresenta um radical amino, um radical carboxila, né, que é esse radical com caráter mais ácido por conta do H que aparece nessa forma. E você tem também o radical variável de aminoácidos que está dentro desse radical representado por R. Esse radical R, que é variável dentro desse aminoácido, é o que diferencia um aminoácido de outro. E por isso a gente tem diferentes aminoácidos na natureza. Mas a gente forma nossas proteínas somente com 20 aminoácidos, né? Que são encontrados, então, formando essas nossas proteínas. Esses 20 aminoácidos estão representados nessa imagem, de forma que em todos vão sempre repetir o grupo amino, o grupo carboxila, o grupo amino, o grupo carboxila, e o que diferencia é o radical R, o radical R que muda essa constituição aqui no aminoácido, fazendo com que esse aminoácido seja diferente desse, que seja diferente desse, que seja diferente desse, formando então a nossa variedade, né, aqui de 20 aminoácidos. Poxa, então somente 20 aminoácidos, né, vão formar todas as minhas proteínas e proteínas diferentes? Sim, 20 aminoácidos. E esses ainda são divididos em naturais e essenciais. Bom, se é natural, o nome já fala, né? Natural da gente. A gente tem esses aminoácidos. Então, os aminoácidos naturais são os aminoácidos, né, também considerados não essenciais, porque a gente é capaz de produzir esses aminoácidos. O organismo é capaz de sintetizar. São esses aqui, representados nessa imagem. Já os essenciais são os aminoácidos que a gente não consegue sintetizar. Logo, eu tenho que pegar esse aminoácido da minha dieta. Então, por isso que eu tenho que consumir certas proteínas, para que eu possa não pegar essa proteína completa, porque a gente não vai absorver ela de forma completa. O que eu vou absorver dela? Os aminoácidos que estão ali presentes nessas proteínas, tá? Que são aminoácidos que a gente não consegue sintetizar e, portanto, são aminoácidos considerados essenciais. Você precisa deles para poder conseguir sintetizar outras proteínas. A sequência de aminoácidos, então, determina a fórmula espacial da proteína. A forma com que um liga no outro, né, favorece com que seja formado ou não diferentes estruturas. E essa forma da proteína é
relacionada diretamente, né, está relacionada diretamente com a função dessa proteína no organismo. Logo, se você alterar a conformação espacial dessa proteína, você vai mudar completamente a função que ela vai exercer, né? E como a gente vai entender isso? Vamos dar de exemplo aqui essa proteína que a gente tem no ovo, que é a albumina. Ela tem essa formação tridimensional. Quando eu aqueço essa proteína, ela perde essa conformação tridimensional. Logo, ela fica uma proteína com esse aspecto. E, consequentemente, ela provavelmente não vai desempenhar sua função mais corretamente. Você pode ser capaz de absorver os aminoácidos, né, que são importantes, mas a função dessa proteína estrutural, né, no caso aqui do ovo, não será exercida, tá? Então, a gente fala que ela sofreu uma desnaturação, uma perda, né, de sua conformação espacial e, portanto, uma desnaturação irreversível. Ela não volta mais a ser o que ela era antes. Esses agentes aqui, né, que são modificadores da estrutura da proteína, por exemplo, pode ser o calor, a temperatura, o pH e agentes químicos. O calor, ou seja, cada proteína tem uma temperatura ótima de função, mas se você aumentar demais essa reação, ela pode ter uma mudança de conformação estrutural. O pH também. Se você altera muito o pH, reações químicas são modificadas, né? As ligações químicas são modificadas dentro da estrutura e, consequentemente, você tem mudança de alteração tridimensional. E agentes químicos, como venenos, agentes que podem interferir nas ligações químicas e principalmente, né, entre uma ligação de um aminoácido com outro e entre o próprio dentro da própria molécula de aminoácido. Aí você tem também mudanças importantes que ocorrem, tá? Desnaturação reversível. Opa, essa modificação externa não foi suficiente para que eu possa romper todas as ligações. E essas ligações que foram rompidas, poucas, são reestabelecidas. Então, a proteína volta à sua conformação inicial, igual, tem que ser completamente igual, para ela ter a sua função novamente exercida. Então, a molécula volta à sua formação original, né? Os radicais passam a se unir novamente para estabelecer essa configuração mais ativa dessa proteína. Elas são classificadas em primária, secundária, terciária e quaternária. A primária, então, quer dizer que as proteínas, né, são formadas por aminoácidos em cadeia linear. Às vezes você vê que, mesmo sendo uma cadeia linear, ele pode dobrar, que é o acaso, né, pequenas dobras, e aí, mas mesmo assim é uma cadeia única, polipeptídica linear. Então, ela é classificada como proteína primária. Se essa proteína primária, né, as cadeias se dobram e se enrolam de um pouco mais complexo, formando uma hélice, a gente tem uma proteína secundária, ou também helicoidal. Quimicamente, ocorre a formação de pontes de hidrogênio entre os aminoácidos, tá? De uma mesma cadeia. Então, como você tem ali uma mesma cadeia com pontes, né? Você tem um aminoácido que se liga no outro, formando uma ligação peptídica, tá? Mas entre uma mesma cadeia, né, formada por essas ligações, você tem a atração de um aminoácido com outro por ligação de hidrogênio, tá? Essa ligação de hidrogênio é uma ligação fraca, mas acontece entre a mesma cadeia de aminoácidos. Por isso a gente vai tendo diferentes proteínas, né? Porque essas ligações cada hora formam de formas diferentes, dependendo dessa cadeia inicial que é formada. Então, você tem a estrutura secundária. Aí, se essa estrutura secundária ela vai se invaginando dentro dela mesma por essas ligações, essas pontes de hidrogênio, você tem a estrutura terciária da proteína, ou seja, uma proteína que tem às vezes um formato de glóbulo, né? Uma proteína globulosa. Então, a cadeia que contém a estrutura secundária, ela dobra-se novamente. Ela dobrando novamente, ela forma então uma estrutura às vezes um pouco globular ou até mesmo alongada, né? Como a gente vê aqui. Então, ela vai adquirindo uma estrutura que a gente chama de terciária, né? Uma estrutura mais tridimensional ainda. E se esse glóbulo
se essa proteína globulosa ou até mais alongada, mas mesmo assim ela começa a se girar dentro dela mesma, formando uma estrutura altamente complexa, a gente tem uma estrutura quaternária. Então, quanto mais essa proteína vai se invaginando dentro dela mesma, mais complexa vai ficando a sua forma tridimensional e cada forma dessa é classificada dentro da química como primária, secundária, terciária e quaternária, ok? Quando duas ou mais estruturas terciárias se formam dentro desse complexo proteico, a gente tem a estrutura quaternária. E basicamente todas as proteínas que nós temos assim conhecidas, né, no nosso corpo apresentam essa estrutura aqui, que é a quaternária. Por exemplo, a pele, né? A pele que apresenta essa parte, uma proteína mais alongada, mas ela é bem complexa, formando então essas fibras, né? Que a gente chama de fibras de colágeno. Colágeno, então, que é essa proteína que tem essa estrutura quaternária, né? Dando esse caráter estrutural para a pele. A gente tem também a proteína que é a queratina, encontrada nos cabelos, nas unhas, também dando esse caráter estrutural para essas estruturas. Outro exemplo de proteína quaternária, mas tem uma característica de ser um pouco mais alongada, mais fibrosa. Já as proteínas da hemoglobina, enzimas em geral, apresentam mais esse formato globular. Então, o que poderá acontecer se você alterar uma cadeia dessa, né, dentro de uma proteína? Bom, a gente pode ter alterações na cadeia da proteína que são decorrentes de alteração no DNA. Se o seu DNA muda, então a leitura para a formação dessa proteína muda, porque o que manda a mensagem, né, o que faz com que a gente produza nossas proteínas é o nosso material genético, nosso DNA. Então, essa sequência, ao final, ela também é modificada. E com isso, a gente tem 1.400 doenças genéticas humanas que são identificadas como resultantes da produção de proteínas o que? Defeituosas, de proteínas que apresentam modificações na sua estrutura, em que a cadeia normal do aminoácido, né, é modificada. O componente que é basal dessa proteína é alterado e essas doenças podem aparecer. Um exemplo clássico, né, é a fenilcetonúria, uma doença que aparece lá no início da nossa vida, que pode ser manifestada decorrente dessa alteração proteica, assim como tem o albinismo, né, por alteração da melanina, e várias outras, né, doenças da anemia falciforme, doenças de intolerância ao glúten. A gente vai falar um pouquinho mais no final da aula sobre essas doenças. A proteína, além dela ter essa classificação estrutural, ela pode ser uma proteína simples ou conjugada. Se ela for simples, quer dizer que você só tem proteína na cadeia, você não tem mais nada ali, somente proteína, aminoácido. Se ela é conjugada, quer dizer então que essa proteína ela apresenta um outro grupo que não é proteico, que é chamado de grupo prostético. Esse grupo prostético é um grupo como um sal inorgânico, como um lipídio, como um açúcar, né? Então, olha lá. Se você tem um lipídio, que é uma gordura associada a uma proteína, a gente tem muito na nossa membrana da célula, né? É uma lipoproteína. Se eu tenho um açúcar, é uma glicoproteína. Se eu tenho, por exemplo, uma proteína ligada ao meu material genético, lá no núcleo, eu tenho uma nucleoproteína. Ou se é um mineral, por exemplo, ferro, magnésio, aí você tem uma mineraloproteína. Então, essas proteínas conjugadas formam diferentes compostos, né, no nosso organismo e são muito presentes. Então, por exemplo, os próprios nucleotídeos lá do nosso material genético, eles têm proteínas associadas, né, formando essa estrutura que é chamada de nucleotídeo, proteína com ácido nucleico. As glicoproteínas, né, por exemplo, proteína associada a um açúcar, formando então o que a gente chama de glicoproteína. Fosfoproteína, proteína ligada ao fósforo, né, muito importante também no nosso organismo. Você tem também ferritina, que é uma proteína ligada ao ferro. Então, assim, vai tendo várias alterações de composição dessa proteína, formando cada vez proteínas conjugadas, complexas, com diferentes funções, tá? Como eu acabei de falar de função, então, que diferentes funções, né, seriam essas?
Função de estrutura, função hormonal, função nutritiva, de defesa e enzimática. A estrutura é dada principalmente pela proteína do colágeno, que é essa proteína que tem essa capacidade de elevar essa resistência, né, da nossa pele, dos vasos sanguíneos, das células epiteliais, células endoteliais, que fazem com que a gente tenha essa capacidade de ter essa estrutura, né, mantida desse órgão, tá? Assim como a gente tem a miosina e a quitina, que são proteínas importantes, né, na contração muscular, então com uma função mais estrutural, e a queratina, proteína encontrada na pele, nos cabelos, nas unhas, fornecendo, né, essa estrutura para o organismo. Hormonal, poxa, a gente já, toda vez que fala em função proteica hormonal, a gente fala da insulina, que é um hormônio com característica proteica, né? Ele é formado por essas ligações químicas, né? Diferentes dentro da molécula, e faz com que a glicose entre na célula. Simples assim, a função da insulina é colocar a glicose dentro da célula, e a origem é proteica, é uma proteína. Apesar de ter uma função hormonal, a gente tem a sua natureza sendo, então, mantida pela proteína, tá? Formação proteica. Nutritiva. Como não falar da função nutritiva que a gente tem, né? Por exemplo, os aminoácidos que entram para compor as nossas proteínas do nosso corpo, né? Então, a gente precisa dessas proteínas para fazer com que a gente mantenha essa função dentro do nosso corpo. Lembrar que tudo o que é excesso ou falta causa um certo desequilíbrio no corpo, né? E se então você tem ali o excesso de proteínas, né, ou a falta, você vai ter alterações sendo comprometidas. Se você tem falta, você tem um problema grave, porque você não tem reserva de proteína, né, de aminoácido, não tem um órgão que armazena isso, tá? Então, você vai ter ali problemas de perda, né, de estrutura muscular, enfim, outras funções sendo comprometidas. Então, a falta, por isso que a anemia, a falta de alimentos nutritivos são essenciais, né? A gente não pode ter essa falta. E o excesso? Se você está consumindo suplementos, né, ricos em proteínas ou aminoácidos, você sabe que o aminoácido ele é excretado, né? Ele é excretado pelo rim, né? Lógico que a gente tem uma conversão no fígado primeiro, e esse aminoácido é convertido em ureia, e a ureia é eliminada pelo rim. E se você tem isso em excesso, você vai ter uma sobrecarga, né, desse rim, tentando excretar esse excesso de ureia, e aí você pode ter complicações renais. Então, o interessante é você ter isso em equilíbrio. E a função de defesa? Bom, o grupo que representa as proteínas com função de defesa são as imunoglobulinas, né? A IgA, IgG, IgM, IgD e IgE. São todas proteínas, mas com função de reconhecimento celular para que a gente possa se defender de organismos que entram no nosso corpo, que são denominados de organismos estranhos ou antígenos, né? Esses antígenos que aparecem, eles são vistos e reconhecidos por essas proteínas, que são as imunoglobulinas, que são, na verdade, glicoproteínas, né? Proteínas conjugadas com a proteína com açúcar, açúcares diferentes, formando também compostos ao final diferentes, como a IgA, IgG e IgM, né? Cada uma com uma função específica dentro do sistema de defesa. E a função enzimática? Muito discutida, né, por ser uma função essencial para as reações químicas do nosso corpo, né? As enzimas são moléculas reguladoras das reações biológicas que são essenciais para a vida. Por definição, a enzima são essas proteínas que irão regular as reações biológicas, né? Essas reações são reações que acontecem naturalmente, e a enzima está presente para o quê? Para catalisar, acelerar esse processo biológico que está acontecendo. A enzima aumenta a velocidade da reação
e reduz a energia para que isso possa acontecer. Como que elas agem? A gente tem várias rações aqui, né, das enzimas que eu vou pedir para vocês lerem com calma durante o estudo de vocês e a gente vai discutir isso aqui no decorrer da aula. Ela pode ter uma função de quebra, ou ela vai ter uma função de ligação, como está falando aqui, ou uma reação de colocar uma substância dentro de outra, ou de unir uma substância com outra. Então, são várias funções específicas das enzimas. Mas para a gente entender como isso ocorre, vamos ver esse esquema aqui. A enzima vai ligar a uma molécula externa, né? Por exemplo, pode ser um substrato, né? Então, tudo que a enzima liga é denominado de substrato. Essa ligação ocorre num sítio específico dentro da proteína da enzima, que é chamado de sítio ativo. Ao final, com esse encaixe que é extremamente específico, então a gente tem uma especificidade bem grande dessa ligação, a gente tem ao final a quebra desse composto. Olha lá, somente por ter ligado aqui, a enzima fez o que? Quebrou essa ligação. Então, ao final, você teve uma reação química que ocorreu devido à presença da enzima, proporcionada pela enzima. Então, os substratos, né, são essas substâncias que reagem sob a ação da enzima, e o sítio ativo é o local onde ocorre essa reação. As enzimas são específicas para cada substrato, né? São específicas por quê? Porque você tem uma ligação específica de uma proteína com outra, de uma reação chapa-fechadura. Por exemplo, a amilase salivar, né? Que é a enzima que está na nossa saliva, que vai degradar o amido em moléculas de açúcares menores, como a maltose. Se você tem essa enzima ligando com esse substrato e formando o complexo enzima-substrato, ao final você tem a quebra dessa molécula grande em moléculas menores, para fazer com que a gente absorva esse açúcar, né? Que a gente não pode conseguir absorvê-lo nesse formato grande. Então, por isso a enzima que é correspondente a ele vai lá e quebra. Geralmente, quando a gente fala de enzima, ela recebe a denominação ase no final, né? Então, se é amido vem de ami, então amilase, ase é a enzima que vai degradar o amido. Assim como tem as lipases, as proteases, né? Lipase vai agir nos lipídios, protease vai agir nas proteínas. A gente tem uma classificação também dentro de algumas enzimas, por exemplo, quando elas estão conjugadas. Se a enzima está conjugada, ela recebe um nome diferente. Se ela está conjugada com um fator, ela vai ser uma holoenzima. E essa enzima que conjuga com o fator, ela é chamada de apoenzima, tá? Sendo que esse cofator, ele pode ser inorgânico ou orgânico. Quando é orgânico, é chamado também, né, esse cofator é chamado de coenzima. Tem essa diferença, tá? Geralmente é uma parte não proteica, né, dessa enzima. Geralmente não, é a parte não proteica dessa enzima. Aí a gente tem essa ligação, né? Um exemplo disso, por exemplo, é a hemoglobina ligada ao ferro, né? Então a gente tem aí uma proteína conjugada, né? Não seria uma enzima, no caso. Só para a gente tentar associar as alterações, né, que são ocorridas. Então, a gente tem a conjugação. Só nomenclaturas diferentes para as mesmas constituições aqui, né? As constituições proteicas. Lembrando que como a enzima é uma proteína, a gente tem alterações de pH e temperatura dentro dessa proteína. Então, se você aumenta ou altera a temperatura, o pH, você vai ter também alterações que acontecem, né, sendo não mais desempenhadas por essas enzimas. Por exemplo, se você tem uma temperatura 30 aqui, você vai seguir no gráfico, né, você vai ter a atividade mais alta dessa enzima nessa reação, nessa temperatura. Essa reação ela aumenta à medida que você vai aumentando a temperatura, porém, se você passar dessa temperatura, que é a temperatura ótima para essa enzima, ela vai desnaturar, porque ela é uma proteína. Então, ela vai desnaturar e não vai ter mais a sua atividade sendo exercida. Da mesma forma, o pH. Se você tem um pH ótimo, se você altera esse pH, você vai ter uma alteração também na sua função, né? Uma mudança na sua atividade. Se você diminui ou aumenta, você não tem mais a função exercida, porque você desnatura
a enzima, muda a conformação estrutural. Um exemplo é a amilase salivar, né? A amilase salivar, que é a enzima que a gente tem na nossa boca, que vai digerir o amido. Aí essa enzima, ela funciona em pH 7, próximo de 7, né? E aí você tem a sua máxima função. Mas se eu altero esse pH para menos, ela vai ser, então, o quê? Desnaturada, né? Se você tem um pH muito ácido, a enzima amilase salivar não funciona. Ela funciona em pH básico. Da mesma forma que a pepsina, a enzima que a gente tem no estômago, ela vai funcionar bem no pH menor. Vamos supor, no pH 4, pH 3, ela teria sua máxima função exercida. Diferentemente, não teria essa mesma função no pH mais alto. Essa é a diferença, né, de quando a gente altera pH e temperatura em relação às funções das enzimas das proteínas. E quando a gente tem alteração, então, do aminoácido? Já falei que a gente tem a alteração da mudança da proteína. A sequência de aminoácidos, né, numa proteína é determinada a partir da mensagem que vem do DNA. Né? Então, o DNA transmite uma mensagem, essa mensagem é interpretada para que a gente possa formar a proteína dentro da nossa célula, né, que é o ribossomo que faz isso. Então, que é aquela organela que a gente já estudou. Aí a gente tem a formação da proteína final. Mas se eu tenho uma alteração do DNA lá dentro, eu tenho uma alteração também da proteína. E isso que a gente está falando que pode acontecer e gerar até algumas doenças no nosso organismo, né? Um exemplo disso é a anemia falciforme, onde a gente tem a hemoglobina, que é uma proteína, sendo alterada, né, por uma mensagem errada, porque a anemia falciforme é uma alteração do DNA, então é uma doença genética, e você tem ali uma mudança de conformação estrutural, muda a forma da hemoglobina. A hemácia, né, que forma a hemoglobina que forma a hemácia, passa a ter uma outra forma. E aí você tem uma anemia falciforme. O oxigênio não é levado da mesma forma nesse tipo de hemácia. Então, você tem aí alterações decorrentes desse processo. Da mesma forma, a doença celíaca, né, o glúten. Você tem alteração, né, da enzima que vai degradar o glúten. E aí você tem um acúmulo desse glúten na região intestinal que pode provocar sérias lesões, né, no intestino e outras alterações da pessoa. Então, ela não pode consumir o glúten porque ela não consegue digeri-lo, tá? Da mesma forma, a gente tem a falnilcetonúria, né, que é um metabolismo relacionado à fenilalanina. A pessoa tem essa mutação no gene, né, que vai codificar a enzima que vai degradar a fenilalanina, e se a pessoa não tem essa enzima que vai degradar a fenilalanina, ela tem um acúmulo, né, desse composto no organismo, que é caracterizado então por uma deficiência em metabolizar essa substância. Aí ela tem outras alterações que serão sérias, né, para esse indivíduo, tá? Então, daí alguns exemplos, né, dessas alterações. Não poderia deixar de falar que atualmente muito em alta a gente tem disfunções relacionadas, por exemplo, ao açúcar do leite, ou seja, a famosa intolerância à lactose. Né? O que acontece? A gente tem um açúcar no leite que é chamado de lactose. Esse açúcar, quando é ingerido, ele tem que ser degradado para a gente absorver a glicose e a galactose, que são açúcares mais simples, e isso é favorecido pela enzima lactase. Bom, mas se a pessoa perde a capacidade de produção da lactase, ela não consegue mais digerir a lactose. E com isso a lactose fica acumulada no intestino, fazendo com que essa pessoa tenha disfunções intestinais, como diarreia, desconfortos, dores, né? E aí ela passa então a acumular a lactose, fazer com que as bactérias que estão no intestino passem a usar esse açúcar como fonte de energia. E isso não é bom. Então, por isso que pessoas com intolerância à lactose, né, que está ligada diretamente ao metabolismo da lactose em relação à sua enzima lactase, não pode mais consumir lactose ou derivados, né, porque ela vai passar mal. Então, uma deficiência que pode ser adquirida com o tempo, né, ou pode ser já adquirida desde, né, a pessoa ter um comportamento disso, uma herança
hereditário. Tem esses dois fatores, tá? Mas a gente sabe que é uma alteração decorrente do mecanismo de quebra, né, da lactose a partir da lactase, tá? Eram essas alterações que eu queria mostrar para vocês. E agora a gente, no nosso próximo encontro, continua falando dessas estruturas químicas da célula. Até mais, pessoal!